E aí vem a negativa recorrente, insistente, de dizer que não são as emissões antrópicas de CO2 e demais gases de efeito estufa que estão associadas ao aquecimento global observado. Chega então o Sol, um argumento recorrente, ou um pseudo-argumento recorrente. Todo mundo sabe que o Sol é a nossa fonte primária de energia. Isso é, digamos, primário. Acontece que não é esse fato que vai nos dizer se o clima da Terra vai mudar ou não. É saber se essa fonte está mudando, se a quantidade de energia fornecida pelo Sol está ou não mudando. Isso é que determinaria uma alteração no clima. E aí veja só, quais são as evidências que nós temos? Sabemos que o Sol tem flutuações de atividade em diferentes ciclos, o ciclo de 11 anos é bastante conhecido, mas tipicamente o que é que nós temos? A flutuação associada entre o pico e o vale dessas oscilações é da ordem de 0,1% da atividade solar. Só fazer uma continha. Em média, cada ponto da Terra, o topo da atmosfera, recebe 342 watts por metro quadrado de energia solar. Descontado o que é refletido por conta do albedo, cada ponto da Terra, a princípio, está exposto a 235 watts por metro quadrado de radiação solar. Quanto é que é 0,1% de 235? Muito bem, amigos e amigas, 0,235 watts por metro quadrado. Qual era a forçante radiativa associada aos aspectos antrópicos que nós vimos? 2,29 watts por metro quadrado. Então nós estamos falando já de algo 10 vezes maior. Mas aí vocês não podem esquecer que nós estamos falando de um ciclo de relativa alta frequência, 11 anos. O que é que acontece quando o Sol entra em mínimo? Ele cancela o efeito do máximo. Quando ele encontra um novo máximo, ele vai cancelar o efeito do mínimo. Então, o Sol vai ficar apenas nessa flutuação aí, né, ao longo dos anos, sendo que mudanças de mais longo prazo, de 1750 para cá, implicam em uma mudança de apenas 0,05 watts por metro quadrado em termos do balanço de energia. Isso é muitíssimo menor do que o calor extra retido pelo CO2 antrópico lançado na atmosfera. Então, de novo, é mais uma falácia. Aí vem o tópico referente a vulcões. E é um dado falso atrás do outro. Eu já escrevi no meu blog a respeito disso, vou deixar o link disponível, mas a gente também tem referências fartas sobre isso. Tem outro link da Scientific American, que é justamente a pergunta, né, os vulcões ou os humanos têm mais influência na atmosfera? E aí, as evidências são muito claras. Tem aqui um artigo na EOS, que é a revista da American Geophysical Society. Ela mostra claramente que as emissões humanas são até 200 vezes maiores do que as emissões vulcânicas. É isso mesmo, 200 vezes. Na realidade, como os vulcões emitem entre 0,18 e 0,44 bilhões de toneladas de CO2 por ano e nós emitimos 36,1 bilhões, esses 0,18 ou 180 milhões de toneladas, isso veja só, a gente aqui no Ceará tem uma maldita termoelétrica que funciona a carvão, que emite 6 milhões de toneladas de CO2 por ano. Ou seja, se tiver 30 termoelétricas dessas ligadas, você chega à quantidade de CO2 que é emitido pelos vulcões. Então, é errar por muito, não é simplesmente cometer um erro, é errar por muito, é imperdoável. Denota ou despreparo, né? Pode ser uma possibilidade, a pessoa age de boa fé, mas está desinformada, ou má fé, né? A pessoa sabe, mas faz questão de distorcer o fato. De novo, aparecem algumas suposições que não têm sentido, por exemplo, de que tem a ver com os El Niños. Ora, vamos colocar os pingos nos is aí. Em eventos de El Niño, os oceanos liberam mais calor para a atmosfera. É óbvio, você tem uma grande mancha quente ali no Pacífico tropical central e leste. Então, como o Pacífico é uma enorme massa d'água, é óbvio que essa liberação de calor para a atmosfera vai fazer, inclusive, diferença na média global. Então, os anos de El Niño são mais quentes do que os seus anos vizinhos. Por exemplo, 1998 foi mais quente que 1999. Mas vamos, então, comparar agora 1998 com 2014, que foi um ano sem El Niño. 16 anos depois do maior El Niño do registro histórico, você já tinha temperaturas globais maiores do que as de 1998. Ou seja, o efeito antrópico cumulativo
de 16 anos, ele é capaz de superar o efeito do maior El Niño jamais registrado. Em 2016 teve El Niño de novo, e aí a gente teve nova quebra de recorde de temperatura. Em 2017 nós estamos sem El Niño, mas aí 2017 está disputando o segundo ou terceiro lugar do ranking geral dos anos mais quentes. É fácil de entender esse processo. Os oceanos, na verdade, absorvem 93,4% do calor excedente associado ao aquecimento global, e o que acontece é que esse calor ele não é liberado para a atmosfera por igual ano a ano. Existe uma coisa chamada variabilidade interanual, onde entram os El Niños. Em anos de El Niño, parte desse calor é liberada de maneira mais intensa. Então, o aquecimento global ele não vem de maneira contínua, gradual o tempo todo, né? Você vai perceber que o calor acumulado pelos oceanos a partir desse efeito estufa extra, ele vai ser liberado de maneira desigual, com os anos de El Niño em geral jogando os patamares de temperatura global cada vez mais para cima. No final das contas, você vai ter uma tendência de longo prazo associada ao aquecimento global, mas sem que isso apague ou tire de cena a variabilidade interanual. Nós checamos já uma a uma as evidências. E aí sabemos qual seria a contribuição nos últimos anos de cada um dos possíveis fatores que influenciam o clima. Os gases de efeito estufa, as emissões antrópicas também de aerossóis, as emissões antrópicas de ozônio e o desmatamento, e claro, todos os fatores naturais, os fatores orbitais, flutuações na atividade solar e vulcões. A gente sabe disso aí. E aí quando a gente coloca tudo isso junto, em perspectiva, um misturado com o outro, e depois separadamente, a gente vai ver qual é o efeito que melhor explica as variações observadas de temperatura. É visível, portanto, em todos os estudos já feitos, que são os gases de efeito estufa antrópicos aqueles que oferecem uma pegada, uma mudança na temperatura global, um efeito parecido com aquele observado. Se você retira os gases de efeito estufa, mesmo mantendo outros efeitos antrópicos e os efeitos naturais, você não consegue explicar o que tem acontecido com a temperatura do planeta nos últimos anos.